aí, gente. Calma aí. Ó, esse aqui é o Squad Buster. Se assim se fala o nome, eu acho que é, né? Mas. É aí, aqui estão meus personagens aqui, né? Meus personagens. Eu tenho o personagem. Aqui pra vocês, eu tenho o Bárbaro, o Gold, o Médico, o Dynamite, o El Primo, o Goblin, esse cara aqui, que não sei o nome, a Galinha, e o Rei Bárbaro, que é o meu personagem mais forte. Tem vários outros personagens aqui, mas eu tenho que desbloquear, né? Tenho que ir desbloqueando eles para seguir mais personagens, né? Então esse é o jogo aqui, eu gostei bastante. Ele é o mesmo jogo da Supercell, né? É o mesmo que o da Supercell. Não, mesmo que o Supercell não. Como é que é? É o mesmo criador da Supercell. Tipo de Clash of Clans, de... Acho que Clash Royale tem. Tudo o mesmo criador, tá ligado? Aí, eu sou o mesmo criador de jogo. Vou iniciar uma partida aqui pra vocês verem como que é o jogo, hein? Players remain. Peguei aqui. Players remain. Players remain. Units. Barbarian fusion. Final watch. Line open.
5, 4, 3, 2, 1. Finish. Second place. Impressive. Got it. Rare. Dynamite. Rare. Big. Super big. Lucid. Classic. Big. Primo. Fusion. Primo. Cool. Creating. Goblin. 2 minutes left. Barbarian.
Final threat. The mind open. East against West. Player remains. Barbarian King. Here's competition. Barbarian. Baby. Baby. Barbarian King.